Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema da vida do espírito no mundo. Semana passada falamos do sono como uma ponte para o além, né? Falamos dos sonhos. E hoje nós vamos falar das nossas múltiplas personalidades, né? Quais são as minhas personalidades? Lembrando então que eu sou o espírito, ok? Estou vestindo uma roupagem física com essa aparência, essa forma, para viver a experiência encarnatória que me foi proposta neste momento para desenvolver o que eu estou pronta para desenvolver. Mas eu continuo sendo um espírito, tá certo? Pois bem, eu tenho todo um passado, né, de vidas anteriores vividas. Então, nesses passados, eu desenvolvi uma série de condutas, de práticas, costumes, crenças e padrões. Então, vamos lembrar aqui, a gente nasce numa família e essa família já nos impõe uma série de influências, né? A começar com o fato de que eles que decidem o nosso nome. Pois bem, então eles decidem nosso nome, a roupa que a gente vai usar, então eles já começam de alguma forma a influenciar o nosso nosso estilo, né? De como se vestir, de como se apresentar. Eles possuem uma linguagem de comunicação, então eles vão me ensinar a falar na forma deles, ok? Então, se é uma família que gosta de falar alto, a probabilidade de eu falar bem alto também é grande, porque eu aprendo a me comunicar através dessa linguagem. Eles me influenciam até o time, né, que eu vou torcer, e eles passam a me levar para frequentar lugares que eles frequentam, né? Então, a gente gosta, nós, né, familiares, nós gostamos de teatro. E a Bárbara nasceu, vamos levar ela para o teatro, né? Eles não vão falar assim, a gente gosta de teatro, mas a Bárbara nasceu, a gente vai levar a Bárbara para a praia. Por quê? Não tem isso. Então, quem vem é que sofre a influência, né? Porque eu, pequenininha, não digo, quero praia, né? A gente vem mudo, a gente vem sem conseguir falar e tem uma proposta, né, educativa de Deus nisso. Então, a gente chega sofrendo influência e essa influência dos familiares é que começam a compor os meus costumes, né? E aí eu vou crescendo e levo comigo essa linguagem que eu aprendi a ter, ah, um certo prazer de frequentar alguns lugares, a não ser em questões de traumas, né? Que a família me leva, mas é tão ruim para mim a experiência que eu acabo levando para um outro lugar, que não deixa de ser influência também, mas ao invés de ter me influenciado a querer estar, me influenciou a não querer estar, mas é influência, né? Eu só não quero estar porque vivi essas experiências, entende? Pois bem, então eu começo a construir uma forma de lidar com o mundo e com as pessoas a partir do contexto em que eu vim. Então, numa encarnação, eu vim como a filha do rei. Olha as influências que eu vou vivenciar na minha formação nessa vida, né? Então, eu vou construir uma personalidade que sobreviva a essa realidade. E que não só sobreviva a essa realidade, se inclua nessa realidade social. Então, eu vou ter determinados comportamentos que são adequados para a sobrevivência e para o bem-estar daquele contexto. Numa outra encarnação, eu já venho como filha, por exemplo, eu vou para extremos, tá? Filha do rei, agora eu venho como filha de um morador de rua, ok? Olha a influência que eu vou viver na minha primeira infância sendo uma moradora de rua, né? Então eu vou construir uma nova personalidade porque eu preciso sobreviver a essa influência.
E aí, a partir dessa personalidade que eu vou construindo, porque eu vou adotando alguns comportamentos, padrões, forma de falar, para eu conseguir sobreviver e ter o bem-estar naquilo. Então percebe que, na verdade, é por isso que a gente tem que abrir o olhar para a verdadeira vida, para a vida do espírito. Porque eu não sou essa aparência física. Essa aparência física me veio nessa encarnação para me proporcionar experiências que serão educativas para mim. Mas na encarnação passada, eu tive uma outra aparência física que tinha uma outra finalidade educativa. E na próxima encarnação, eu vou ter uma outra aparência física, né? Então, é por isso que há um equívoco muito grande que as pessoas que não estudam a doutrina espírita acham que o espírita nega a matéria. E não, a gente não nega a matéria. Deus criou a matéria. Nós valorizamos a matéria como instrumento educativo. O equívoco está exatamente aí. O espírita não favorece a dependência da matéria, porque a matéria não me define. Eu não sou a matéria. Eu somente utilizo a matéria como recurso. Então, se eu me apego à minha aparência física, eu crio uma dependência da matéria. Entende? E aí amanhã minha aparência física muda, eu sofro muito, porque eu perdi parte do que eu sou. E não, você não perdeu parte do que você é. O instrumento mudou, você continua sendo o mesmo. Então, quem eu sou? Eu sou uma bagagem de conhecimento, né? Porque eu sou inteligência. Eu sou uma bagagem de conhecimento resultante de todas as minhas trajetórias até aqui, inclusive porque eu não aprendo somente em vida física. Quando eu estou desencarnada no plano espiritual, eu continuo aprendendo. Então, eu sou o resultado do conjunto de experiências que eu tive desde a minha criação. E aí, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende que no processo evolutivo não há regressão, né? Se eu dei um passo, não tem como eu regredir. Se eu aprendi, porque eu sou a inteligência, eu não sou o corpo físico que deteriora. Eu sou a inteligência. Então, tudo que eu aprendi eu vou levar comigo. Na próxima encarnação, quando eu vier, eu vou vir com a maturidade adquirida até lá. Mas, normalmente, quando eu estou dando aula, aqui no estudo sistematizado, o pessoal costuma trazer essa dúvida, né? Mas não é bem assim, né? Dá a impressão de que tem pessoas regredindo, porque às vezes a pessoa tem uma conduta legal e tal, harmoniosa, e de repente ela começa a criar uma série de problemas, ela aparenta não ter a maturidade que ela demonstrava ter, né, e adota condutas mais imaturas do que ela tinha. E aí é onde a gente explica que a gente tem que tomar cuidado, porque alguns dos nossos comportamentos a gente só tem pela sobrevivência e pelo bem-estar, né? Então, por exemplo, quando você vem na comunhão espírita de Brasília, ou você entra em qualquer casa religiosa, perceba que o seu comportamento muda, porque você se adapta ao ambiente. Então, você não entra nesse ambiente com qualquer roupa, você ajusta o tom de voz ao ambiente, a forma de você falar também se adequa. E é bem comum, ao estarmos numa casa religiosa, quando alguém pisa no nosso pé, a gente tem paciência, né? Não, tá tudo bem, fica tranquilo, tá tudo certo. É mais comum, nem sempre acontece. E às vezes, aí a gente vai, por exemplo, para uma feira. E aí nessa feira é barulho. Então a gente já fala diferente, a gente se comporta diferente. Quando alguém pisa no nosso pé, por vezes a gente não tem essa paciência que dentro de uma casa religiosa a gente tem. Então houve uma regressão? Não, na verdade não houve progresso. Eu somente me adaptei ao ambiente, entende?
é igual retiros espirituais. Passa 3 dias no retiro espiritual. A gente vai embora dizendo assim, nossa, é isso, eu sou luz. Pronto, me encontrei de novo, agora nada me abala, eu amo todo mundo, eu perdoo todo mundo. Não é assim? A gente sai do retiro espiritual achando assim que a gente está a um passo de concluir a última encarnação. Né? Por quê? Porque são 3 dias imersos em amor, perdão, abraço, fraternidade, carinho. Então a gente está com tudo isso à flor da pele e o nosso comportamento adaptado àquele ambiente. Aí a gente vai para o mundo. E Deus está lá tranquilo dizendo, a Bárbara está achando que angelizou. Aí eu vou para o mundo, né? E aí alguém me fecha no trânsito e eu naquele clima, vai com Deus, meu irmão, né? Que Deus te ajude, você deve estar precisando mais que eu e tal. Aí dá 2 dias, 3 semanas, a gente já está furioso de novo, já está aquela versão antiga. O que aconteceu? Eu evoluí, regredi? Não, eu não evoluí. Eu adaptei meu comportamento ao que eu estava vivendo, à experiência. Então, não vamos misturar adaptabilidade ao processo evolutivo em que eu realmente aprendi, assimilei, adotei como conduta e isso passa a fazer parte de mim. Então, eu dei exemplo de um espírito que, quando nasce e a família fala alto, ele tende a também falar alto, porque ele aprendeu a se comunicar dessa forma. Mas não há aqueles que se diferenciam da família? Todo mundo fala alto, essa pessoa não, né? Não tem, às vezes, as pessoas que são muito diferentes mesmo, né? Que até se destacam nesse lugar de muito diferente. A família toda é muito calma e esse espírito é sempre revoltado, né? Alguma coisa assim. O que é isso? É porque trata de uma personalidade tão enraizada, é a personalidade do espírito. Então você pode ter 2 filhos gêmeos, cada um tem um jeito diferente desde bebê, reage de formas diferentes, porque é a bagagem do espírito. Agora, existem os comportamentos que vão sendo adaptados de acordo com o contexto. E por isso que Deus cria o processo da reencarnação, para nos dar a possibilidade de experimentarmos formas diferentes, personalidades diferentes, costumes diferentes, e a partir dessas experiências, irmos adotando, através do livre-arbítrio, aquilo que a gente realmente quer ser. Né? Então, existem as múltiplas personalidades, não no sentido da personalidade do espírito, mas no sentido de personagens que a gente constrói pela sobrevivência e bem-estar daquele contexto. Então, é comum que em um lugar você se comporte de um jeito, em outro lugar você se comporte de outro jeito. Você vai conversar com um idoso de 80 anos, diferente da forma que você conversa com um adulto de 40 e diferente da forma que você conversa com uma criança de 5. A gente vai adaptando, entende? Para ter sucesso naquilo. Por isso o autoconhecimento é muito importante, é muito legal a gente ter consciência, e a gente conversou muito, né, sobre isso no mês anterior, em que nós estávamos falando exatamente dessas independências que eu vou criando dos cenários, né? Quer dizer, quem eu sou de verdade? Beleza, que na casa religiosa eu falo baixo, perdoo e compreendo. Mas quando eu estou na feira, eu falo alto e eu sinto raiva. No final das contas, quem eu sou? Quais são as verdades que eu sinto? Uma coisa é eu no trabalho respeitar o outro porque eu tenho medo de ultrapassar limites e ser demitido. Mas se eu não tivesse a possibilidade de ser demitido, será que eu estaria respeitando essa pessoa? Acho que não, porque quando eu estou em tal lugar que não tem esse risco, eu desrespeito. Entende? Então, esse autoconhecimento é importante para que eu vá trabalhando as minhas fragilidades e fortalezas. Independente desse autoconhecimento, eu vou criando personagens, né, pela sobrevivência. Isso não significa que não tem a minha personalidade ali impressa, ok? Porque, por exemplo, eu e você na casa religiosa iremos nos comportar de forma diferente.
Não é que a gente veste o mesmo personagem como se fosse uma fantasia de um super-herói. Ah, agora seremos a Mulher Maravilha em tal lugar, então nós duas vamos aparentar igual. Não, eu crio uma maneira de lidar com o lugar, você cria uma outra maneira. E essa maneira que a gente cria é influenciada pela nossa personalidade espiritual. Né? Então, mesmo estando no mesmo lugar, nós vamos nos comportar de maneira diferente, porque por mais que haja uma adaptabilidade minha e sua, essa adaptabilidade é produzida a partir de quem eu sou, de quem eu realmente sou, tá certo? Senão a gente, né, iria viver como robô, todo mundo se comportando igual, tá todo mundo no clube, todo mundo se comporta de um jeito, tá todo mundo na praia, todo mundo é igual, tá todo mundo no shopping, todo mundo é igual, aí tá na casa religiosa, é igual, dentro de casa, né, então não é. A nossa personalidade raiz ali, que é espiritual, sempre está influenciando as nossas decisões, porque é quem eu sou. E eu sou uma inteligência, então a partir do que eu tenho de bagagem, eu vou decidindo como eu me comporto em cada situação. E aí o autoconhecimento é importante por isso, senão eu começo a me confundir. Eu passo 3 dias no retiro espiritual e acho que angelizei. Mas não, eu tenho que ter consciência de que não é que eu angelizei, eu passei 3 dias experienciando atitudes fraternas. Então, que gostoso isso que eu estou vivendo, que delícia, mas tenho consciência de que eu não sou assim, de que em determinadas circunstâncias eu não vou conseguir agir dessa maneira, entende? Isso é importante. E aí, olha que interessante, né? Falando da vida do espírito. Pode acontecer de eu desenvolver uma aparente dupla personalidade, por quê? Porque eu estou aqui hoje tentando mudar. Então eu estou adaptando o meu comportamento a essa tentativa de mudança. Mas lembra que na semana passada, quando estávamos falando do sono, a gente falou da emancipação da alma, em que eu começo a me distanciar um pouquinho do corpo físico, eu reduzo a vigília, né, a tensão psíquica aqui, e amplio a minha percepção espiritual. E aí eu expliquei que nesse processo inicial é onde eu começo a ter acesso ao meu conhecimento espiritual, que não está na consciência física, mas está na consciência do espírito. Então, quando você me conhece hoje, e aí de novo, a gente está trabalhando com uma simulação aqui, ok? Aí você me conhece hoje e fala, nossa, a Bárbara é tão quietinha, né? Ela é tão... O pessoal fala, e ela dá opinião e tudo mais, mas beleza. E aí, do nada, por algum motivo, eu venho com essa personalidade, assumo a linha de frente e é assim, é assim, é assim, vai ser assado. E todo mundo assusta, fala, nossa, o que aconteceu com a Bárbara? É comum que isso aconteça quando a gente se desequilibra e tudo mais, mas assim, o exemplo que eu estou trazendo não é de um desequilíbrio, tá? O exemplo que eu estou trazendo é, eu hoje, aqui encarnada, estou influenciada a adotar um novo padrão de comportamento, mas a minha história, que está aqui na minha memória espiritual, é um outro comportamento. Então, a partir do momento que eu vivencio um transe aqui, essa emancipação da alma, em que eu reduzo a vigília do agora, a consciência do agora, e recupero a memória de quem eu realmente sou, né? E da minha história, dos meus padrões, eu acabo trazendo isso à tona, né? Então, por isso que é muito comum pessoas se transfigurarem a utilizar químicas que trazem esses efeitos, né? São químicas que reduzem a vigília. O álcool é uma química dessa, né? Que é o mais popular, né? O mais naturalizado aí. Ele reduz essa vigília, ele tem a composição orgânica que afeta, né, o nosso corpo, e aí eu reduzo a vigília. Então, por isso que é comum pessoas, quando ingerirem álcool, mudarem de personalidade, né? O que significa? Elas estão acessando a consciência dela. Então, muitas vezes elas falam assim, ah, não, desculpa lá, o que eu fiz? É porque eu bebi. Não, mas...
O álcool não tem a capacidade de criar um personagem em você. O que ele faz é reduzir essa vigília, essa coisa em que você está tentando se moldar, que você está tentando ser um comportamento. Mas a verdade é que aquilo que você faz quando você ingere álcool representa o que você é, porque reduziu a vigília. Só que não é tão simples assim também, tratando das múltiplas personalidades, né? Quer dizer, além de eu estar me moldando aos lugares que eu estou indo, né? Então eu vou vestindo, são personas diferentes ali. Além disso, também existe a possibilidade dessa dupla personalidade, que na verdade são estados diferentes de quem eu sou. Ora, eu estou no estado linha de frente, antigo, que era um padrão que eu tinha, ora eu estou no estado da tentativa da mudança, do novo comportamento, né? Então, aí aparenta para o externo uma dupla personalidade, como se fossem dois espíritos diferentes. Não, sou eu, espírito, misturando o estado do meu passado com o estado do hoje. Além disso, existem os fenômenos mediúnicos, em que, quando eu vivencio essa emancipação, vem um outro espírito e utiliza do meu corpo como instrumento para se manifestar, né? Então, quando a gente estuda mediunidade, a gente aprende que o que a gente chama de incorporação não é que eu, espírito, saio do corpo, vem alguém e assume meu corpo. Não, porque senão haveria morte, né? O desenlace do espírito com o corpo físico, aí é a morte, acabou. Não é o caso. O que há é um afastamento, né, e uma permissão para que esse espírito venha e utilize do meu corpo como instrumento. E aí, por isso que a gente aprende na doutrina espírita sobre a importância de estudarmos a mediunidade antes de exercitarmos a mediunidade, antes de trabalharmos com a mediunidade. Porque a gente precisa entender todo o mecanismo, como funciona, aí a gente passa por uma educação da mediunidade para depois utilizar a mediunidade como instrumento de caridade, de servir. Mas não é o tema agora, inclusive a gente já conversou sobre isso há uns episódios atrás, quando a gente fala dos fenômenos, né? Os fenômenos espirituais. Então, olha que complexo, né? Essa história das nossas personalidades. Eu só preciso compreender que eu sou um espírito. Só que eu tenho uma história longa. Eu tenho bagagens, costumes, padrões. E tenho o meu livre-arbítrio escolhendo como eu vou lidar agora. Então, eu permeio, sim, dentro dessa habilidade de ora agir de uma forma, ora agir de outra, né? E posso acessar esse passado e deixar esse passado vir à tona, além das influências espirituais que a gente pode estar vivenciando. O que é legal a gente levar com a gente a partir da consciência de que isso funciona, né? Por que é importante a gente saber que isso funciona? Para que a gente seja mais lúcido sobre o que está acontecendo. Beleza que no retiro espiritual eu me comporto de tal forma, no mercado de tal forma, no trabalho de tal forma, dentro de casa de tal forma. Quem eu sou? E diante das formas como eu estou lidando, são as melhores formas? Porque, de novo, eu estou escolhendo a forma de me comportar no mercado, a forma de me comportar no retiro espiritual, a forma de me comportar dentro de casa. É o livre-arbítrio, né? Então, a partir da evolução que eu quero promover na minha vida, né, das resoluções do que me inquieta, do que me causa mal-estar, a maneira como eu estou, né, me movimentando nessas personalidades, me diz o que sobre mim? E a partir disso, o que eu vou fazer com isso? Para me desenvolver. Isso daqui tá legal, olha, essa habilidade tá bacana, porque eu tô conseguindo lidar, mas eu ainda não sou assim. Então, o que eu posso tentar exercitar para, ao invés de eu só moldar o meu comportamento, eu sentir isso? Ah, isso aqui tá legal.
estou fazendo e é meu, eu nem me esforço, é a minha natureza se comportando. Isso aqui não está legal não, isso aqui está me gerando inquietação, gera efeitos colaterais, desequilíbrios, desarmonias, problemas, isso aqui é algo que eu quero trabalhar em mim, tá certo? Então, diante de múltiplas personalidades, nós somos um só. Eu sou um espírito, uma inteligência em desenvolvimento. Então, ora eu mexo para um lado, ora eu mexo para o outro, mas eu sou eu e tenho a responsabilidade de cooperar, colaborar, favorecer e impulsionar o meu próprio amadurecimento frente aos comportamentos que eu tenho fragilidade. Então, vamos lá, vamos em frente, lutando aí pela nossa evolução. Semana que vem a gente continua. Até lá!